Olha, a história de Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece, né? Aquele conto clássico sobre fúria divina, castigo e tudo mais. Mas e se essa for só a ponta do iceberg? E se por trás da história de pecado existia um evento muito, mas muito mais complexo e tecnológico? E se a destruição daquelas cidades não teve nada a ver com moralidade, mas foi, na verdade, o ponto final de uma guerra entre deuses pelo controle de um ponto estratégico? Uma guerra com armas de um poder que a gente mal consegue imaginar. Pois é, a teoria que a gente vai mergulhar hoje sugere exatamente isso. Então, para a gente conseguir desembaralhar essa história toda, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nas, digamos, rachaduras da versão oficial. Depois, a gente mergulha de cabeça na tal guerra pelo poder celestial, que seria o motivo real de tudo. Aí vamos analisar a arma usada, as evidências que teriam ficado para trás e, para fechar, o legado secreto que esse evento pode ter deixado. Certo. Vamos começar pelo que todo mundo já conhece, a história da Bíblia. Pecado, punição, aquele roteiro. Só que é justamente quando a gente bota uma lupa nisso que a narrativa tradicional começa a mostrar umas falhas, sabe? Umas coisas bem desconcertantes. E é aqui que essa teoria que estamos explorando entra com uma pergunta bem provocadora. E se essa explicação de castigo divino for, na verdade, uma versão simplificada dos fatos? E se a história real envolver tecnologia, uma disputa por poder e uma guerra em escala cósmica? É aqui que a teoria aponta para umas coisas que não fecham na conta. Pensa só, por que uma punição tão severa, tão definitiva, se nem existiam os 10 mandamentos ainda? Não tinha um código de conduta claro, sabe? E outra, por que a cidade de Zoar, ali do lado, com costumes parecidos, foi poupada? Isso tudo leva a uma questão central. Quando Abraão vai lá negociar, ele está tentando demover um fenômeno natural ou ele está tentando impedir o uso de uma arma de destruição em massa? Ok, então se a história não é sobre moralidade, é sobre o que, afinal? É exatamente nesse ponto que a teoria alternativa ganha muita força. Ela argumenta que o conflito todo era, na verdade, uma briga de cachorro grande, uma disputa de poder entre seres superavançados pelo controle de um recurso vital. E a narrativa que a nossa fonte apresenta desenha dois lados bem claros nessa guerra. De um lado, a gente teria Marduk, que era conhecido como Hala no Egito. O objetivo dele? Unificar tudo, criar um monoteísmo e ter o controle total. Do outro lado, Nannar-Sin, que queria manter as coisas como estavam, com vários deuses, e que, para isso, usava exércitos de humanos, como o de Abraão, para lutar por ele. Então, o ponto crucial da teoria é esse aqui. O alvo da briga não eram as cidades em si, Sodoma e Gomorra. O prêmio era um ativo estratégico valiosíssimo na península do Sinai, um espaço-porto. Pensa só, quem controlasse esse lugar controlaria as viagens de e para o suposto planeta natal deles, Nibiru, ou seja, teria o domínio absoluto. Bom, uma disputa por um poder desses não tinha como terminar num aperto de mão, né? Agora, a gente vai avançar para o clímax dessa guerra, para ver como a situação escalou para uma conclusão simplesmente catastrófica, com o uso de uma arma de poder supremo. E a situação ficou desesperadora para um dos lados. Marduk, com a ajuda de uns aliados locais, consegue tomar o espaço-porto. Para Nannar-Sin, a galera dele, isso era o fim do mundo. Deixar Marduk com tanto poder na mão, nem pensar. A decisão que eles tomaram, segundo essa teoria, foi radical. Se a gente não pode ter, ninguém vai ter. E a solução? Usar a arma mais poderosa deles para simplesmente apagar o lugar do mapa. Aí a gente vai na Bíblia e lê aquela descrição, bem poética. O Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus. Uma imagem clássica de punição divina, certo? Só que aí, a teoria busca paralelos em outros textos antigos. E olha, a descrição que tem no épico indiano Mahabharata é de arrepiar. É surpreendentemente técnica e lembra muito uma coisa que a gente conhece hoje, uma explosão nuclear. Escuta isso, uma fumaça branca e quente, 1000 vezes mais brilhante que o sol, que reduziu a cidade a cinzas. Luz ofuscante, calor absurdo, aniquilação total. A semelhança é, no mínimo, intrigante, para não dizer outra coisa. E essa teoria também dá uma reviravolta na história da esposa de Ló. Uma reviravolta bem terrível, na verdade. Nessa visão, ela não foi transformada em estátua de sal por castigo por ter olhado para trás. Ela foi vítima da consequência da explosão, a nuvem mortal, a precipitação radioativa que atingiu ela enquanto fugia. Tudo bem, até agora a gente falou de textos antigos, interpretações, mas uma teoria desse calibre precisa de evidência física, né? Então, segundo a fonte que a gente está analisando, que rastros essa suposta explosão nuclear teria deixado para trás ali, na pedra e na areia?
E a fonte por trás dessa teoria diz que sim, a ciência moderna encontrou várias pistas. A ideia é que quando a gente analisa geologia e arqueologia da região do Mar Morto hoje, aparecem umas anomalias bem esquisitas. Anomalias que se encaixam perfeitamente na hipótese de uma detonação nuclear. E um dos dados mais impressionantes que a fonte apresenta é esse aqui. Análises do solo teriam mostrado que a Terra foi exposta a uma temperatura de 1.500 graus Celsius, só que por uma fração de segundo. Isso é uma assinatura térmica muito específica, característica de uma explosão nuclear, não de um vulcão ou algum evento geológico normal. E as supostas pistas não param por aí, não. A fonte fala da presença de urânio-235, o isótopo usado em armas nucleares, em pedras escuras da região. Fala de matéria que foi completamente cristalizada, fundida, e até de altos índices de radioatividade no local até hoje. E talvez o mais impressionante, muralhas de até 3 metros que ainda estão de pé. Isso sugere que a explosão aconteceu no ar, e não no chão, o que é um paralelo direto com o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E para amarrar a cronologia, o texto cita uma publicação na revista científica Geology. Ela fala de um evento incomum e catastrófico que dizimou a civilização suméria. E a datação que eles chegaram, cerca de 4.025 anos atrás. Isso bate, olha só, exatamente com o período da história de Abraão, por volta de 2024 a.C. Beleza, a explosão foi o clímax, mas não foi o fim da história. Agora, para a gente fechar, vamos explorar as consequências de longo prazo dessa suposta guerra nuclear da antiguidade e o legado secreto de conhecimento que ela pode ter deixado. De acordo com essa teoria, o resultado foi simplesmente devastador. A explosão não só destruiu Sodoma, Gomorra e o espaçoporto, como a nuvem radioativa, carregada pelos ventos, foi parar bem em cima da Suméria, envenenando a terra e causando o colapso da civilização. E os sobreviventes? Tanto os deuses quanto os humanos que os seguiam teriam fugido, se espalhado pelo mundo, levando essa história e essa tecnologia para a Babilônia, para as Américas e até para o subterrâneo da Ásia. Mas um conhecimento tão poderoso simplesmente desaparece? A fonte especula que não. A teoria sugere que ele foi preservado em segredo, passado de geração em geração por sociedades de iniciados. E ela vai ainda mais longe, levantando a hipótese de que o conhecimento sobre essa história toda, a verdadeira natureza desses deuses, a tecnologia deles, pode ser o núcleo do segredo mais bem guardado do Vaticano, o tal do Secretum Ômega. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se a história de Sodoma e Gomorra pode ser relida dessa forma, como um evento tecnológico, quantos outros mitos, quantas outras lendas espalhadas pelo mundo não são, na verdade, relatos distorcidos de uma história que a gente esqueceu? Uma história da humanidade que envolve tecnologia, poder e conflitos numa escala que a gente hoje mal consegue imaginar.